O conteúdo a seguir é fictício e tem finalidade exclusivamente de entretenimento. Qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos reais é mera coincidência. Fui demitido e contei para minha esposa. Quando cheguei em casa, ela já tinha fugido com o amante e deixou um bilhete debochando de mim. Eu sempre acreditei que tinha construído uma vida sólida. 10 anos trabalhando na mesma empresa de logística, casado há 7 anos com a Fernanda, um apartamento quitado no bairro que escolhemos juntos. Naquela terça-feira de março, acordei como em qualquer dia normal, preparei o café enquanto ela ainda dormia e segui para o trabalho sem imaginar que minha vida inteira desmoronaria em questão de horas. O diretor me chamou na sala dele por volta das 10 da manhã. Senti um aperto no peito quando vi a expressão séria no rosto dele. Cortes na empresa, reestruturação, nada pessoal. As palavras saíam da boca dele, mas eu mal conseguia processar. 15 anos de experiência no setor, e de repente eu estava ali, segurando uma carta de demissão nas mãos trêmulas. Precisei de alguns minutos sozinho no banheiro para respirar fundo e tentar organizar os pensamentos. A primeira pessoa que pensei em ligar foi a Fernanda. Ela sempre dizia que estávamos juntos em tudo, que qualquer tempestade seria mais fácil de enfrentar ao lado um do outro. Disquei o número dela 3 vezes, mas todas as chamadas caíram direto na caixa postal. Achei estranho porque ela sempre atendia minhas ligações. Recolhi minhas coisas da mesa sob os olhares curiosos dos colegas, despedi-me rapidamente e dirigi até em casa com a cabeça fervilhando. Pensei em como contar a notícia, em como reorganizaríamos nosso orçamento. Talvez ela precisasse trabalhar mais algumas horas no salão de beleza onde era manicure. Quando abri a porta do apartamento, o silêncio me atingiu como um soco. Chamei por ela, mas nenhuma resposta. Caminhei até o quarto e percebi que o guarda-roupa estava pela metade. Gavetas abertas, cabides vazios, balançando levemente. Meu coração disparou. Foi quando vi o papel dobrado em cima da cama, meu nome escrito com a letra dela. Abri com as mãos tremendo. As primeiras linhas já foram suficientes para destruir o que restava do meu dia. Ela havia partido com o Ricardo, nosso vizinho do apartamento de cima. O bilhete dizia que ela estava cansada de uma vida medíocre, que merecia mais do que eu poderia oferecer. A última frase me cortou como uma lâmina. Agora que você perdeu o emprego, finalmente tenho a desculpa perfeita para sair dessa prisão. Nem precisei fingir mais. Fiquei parado segurando aquele bilhete por tempo indeterminado. Poderiam ter sido 5 minutos ou 2 horas, eu realmente não sei. Minha mente tentava processar tudo ao mesmo tempo. A demissão, o apartamento vazio, a traição escancarada naquelas palavras cruéis. Sentei na beirada da cama que compartilhávamos e comecei a juntar as peças que eu havia ignorado nos últimos meses. As saídas repentinas dela às quintas-feiras, sempre com a desculpa de cursos de aperfeiçoamento. Os cochichos no celular que ela encerrava rapidamente quando eu entrava no cômodo. O perfume diferente que senti nela algumas vezes, mais caro do que os que eu podia comprar. Ricardo. Aquele maldito sempre foi simpático demais. Cumprimentava com sorrisos largos toda vez que nos encontrávamos no elevador. Ofereceu ajuda quando trocamos a fechadura da porta no ano passado. Até me chamou para assistir jogos na casa dele algumas vezes, convites que aceitei ingenuamente enquanto Fernanda ficava em casa, alegando dor de cabeça. Peguei o celular e liguei para minha irmã Patrícia. Ela atendeu no segundo toque. Oi, mano, tudo bem? A voz dela era alegre, despreocupada. Perdi o emprego hoje. E a Fernanda foi embora. As palavras saíram atropeladas da minha boca. Silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. O quê? Como assim foi embora? Expliquei tudo enquanto caminhava pelo apartamento, notando outros detalhes que antes passaram despercebidos. Faltavam porta-retratos, algumas peças de decoração que ela gostava, até o liquidificador que ganhamos de casamento havia sumido. Esse desgraçado do Ricardo, eu sempre achei ele muito falso, mano. A Patrícia estava indignada. Preciso que venha aqui, não consigo ficar sozinho agora. Estarei aí em meia hora. Enquanto esperava minha irmã, decidi confrontar Ricardo. Subi as escadas em vez de pegar o elevador, cada degrau alimentando a raiva que crescia dentro de mim. Toquei a campainha dele com força. Nada. Toquei novamente
desta vez mantendo o dedo pressionado. A porta ao lado se abriu e a dona Célia, uma senhora de uns 70 anos, colocou a cabeça para fora. Ele viajou hoje cedo, meu filho. Vi ele saindo com várias malas e uma moça. Aquilo confirmou tudo. Voltei para o meu apartamento com as pernas bambas, sentindo um vazio no estômago que não tinha nada a ver com fome. Patrícia chegou trazendo marmitas que preparou às pressas e uma determinação nos olhos que eu conhecia bem desde a infância. Ela entrou, olhou ao redor do apartamento meio vazio e me abraçou forte sem dizer nada. Depois de alguns minutos, se afastou e segurou meu rosto com as duas mãos. Escuta aqui, você vai superar isso. Mas primeiro, precisa comer alguma coisa e organizar a cabeça. Sentamos à mesa da cozinha e enquanto eu beliscava a comida sem apetite, ela já estava fazendo planos. Amanhã cedo vamos ao banco verificar as contas. Depois procuramos um advogado. Você tem direitos mesmo que ela tenha sido uma cobra? Durante a noite revirei documentos e descobri coisas que me deixaram ainda mais revoltado. Fernanda tinha acesso à conta conjunta que usávamos para despesas do apartamento. Checando o extrato online, vi que ela havia sacado R$15 mil 3 dias antes de ir embora. Era praticamente toda a nossa reserva de emergência. Liguei para ela repetidamente, mas o número estava desligado. Mandei mensagens que ficaram com apenas um cheque, nunca eram entregues. A sensação de impotência era sufocante. No dia seguinte, Patrícia me arrastou para fora de casa. Fomos ao banco, onde confirmei que não havia mais nada na poupança. O gerente, um rapaz jovem de óculos, tentou ser solidário. Infelizmente, senhor, como era conta conjunta, ela tinha autorização para movimentar os valores. Mas podemos bloquear novos saques. Bloqueie tudo. Não quero que ela tire mais nenhum centavo. Depois seguimos para o escritório de um advogado que Patrícia conhecia, Dr. Henrique, um homem de meia idade com experiência em casos de família. Ele ouviu minha história inteira, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele ajustou os óculos e respirou fundo. A situação é delicada, mas temos recursos legais. Vamos entrar com pedido de divórcio litigioso e incluir uma ação de ressarcimento pelos valores subtraídos da conta. Preciso de provas. Tenho extratos bancários, algumas mensagens antigas e testemunhas que podem confirmar que ela estava envolvida com o vizinho. Ótimo. Reúna tudo isso. Quanto ao apartamento, está no nome de quem? Só no meu. Comprei antes de nos casarmos. Melhor notícia que ouvi o dia todo. Ao menos isso ela não pode tocar. Saímos do escritório com um plano de ação. Pela primeira vez desde que li aquele bilhete maldito, senti uma fagulha de esperança. Não seria fácil, mas eu não deixaria que ela e Ricardo saíssem ilesos dessa situação. 3 semanas depois da partida dela, recebi uma proposta inesperada. Um antigo colega da faculdade, o Maurício, entrou em contato pelo LinkedIn. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia em expansão e estava montando um departamento de operações. Cara, soube que você está disponível no mercado. Tenho uma vaga aqui que tem tudo a ver com seu perfil. O salário era 40% maior do que eu ganhava no emprego anterior. Aceitei na hora e mergulhei de cabeça no trabalho, usando cada hora produtiva para esquecer a dor e a raiva que ainda roíam por dentro. Enquanto isso, Dr. Henrique avançava com o processo de divórcio. Uma tarde ele me ligou com novidades. Consegui localizar sua esposa. Ela está morando em um condomínio na Zona Sul, alugado no nome do tal Ricardo. Vamos notificá-la oficialmente amanhã. Perfeito. E sobre o dinheiro que ela levou? Estou preparando tudo. Tenho também uma informação extra que pode interessar. Ricardo é casado. A esposa dele não faz ideia de nada. Aquilo acendeu uma lâmpada na minha cabeça. Dias depois, fiz algo que normalmente não faria. Procurei a esposa de Ricardo nas redes sociais. Amanda era o nome dela. Professora de educação infantil, com fotos sorridentes ao lado de crianças e mensagens motivacionais no perfil. Enviei uma mensagem direta, curta e direta. Preciso conversar com você sobre algo importante relacionado ao seu marido. Ela respondeu em poucas horas, desconfiada, mas curiosa. Quem é você? O que quer dizer? Marquei um café em uma padaria neutra no centro da cidade. Quando Amanda chegou, percebi a ansiedade estampada no rosto dela.
Ela se sentou à minha frente e cruzou os braços. Então, do que se trata isso? Seu marido está morando com minha esposa há quase um mês. Pensei que você merecia saber. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Mostrei prints de extratos, fotos que consegui de conversas antigas, o bilhete que Fernanda deixou. Amanda começou a tremer, os olhos enchendo de lágrimas. Eu sabia que algo estava errado. Ele disse que estava fazendo horas extras em um projeto especial, viajando a trabalho constantemente. Sinto muito por você estar passando por isso também. A voz dela saiu embargada. Mas obrigada por me contar. Muita gente ficaria calada. Nós dois merecemos a verdade. Saímos daquela padaria como aliados improváveis, unidos pela mesma traição. Amanda prometeu que tomaria suas próprias providências, e eu sabia que a situação de Fernanda e Ricardo estava prestes a ficar muito mais complicada. Amanda não perdeu tempo. 2 dias após nosso encontro, ela me ligou com a voz firme e decidida. Contratei um detetive particular. Consegui fotos deles juntos entrando e saindo do apartamento, compras no mercado, jantares em restaurantes. Tenho provas de sobra. Excelente. Isso vai ajudar meu caso também. Mas tem mais. Descobri que Ricardo usou o cartão de crédito corporativo da empresa dele para pagar várias despesas pessoais, incluindo o aluguel desse apartamento. Já encaminhei tudo para o departamento jurídico do empregador. Um sorriso amargo surgiu no meu rosto. Ele estava cavando a própria cova e nem percebia. No meu novo emprego, eu me destacava rapidamente. Maurício me chamou na sala dele após uma apresentação importante que fiz para investidores. Cara, você arrasou hoje! Estou impressionado com sua capacidade de virar o jogo mesmo depois de tudo que passou. Só estou focando no que posso controlar. O passado fica para trás. Quero te promover para gerente regional. Significa mais responsabilidade, viagens ocasionais, mas também um salário consideravelmente melhor. Aceitei sem hesitar. Cada conquista profissional era um passo a mais para longe daquela versão de mim que ficou destroçado segurando um bilhete cruel. Enquanto minha vida subia, a de Fernanda e Ricardo desmoronava. Dr. Henrique me mantinha atualizado. A esposa dele entrou com pedido de divórcio e está exigindo pensão compensatória alta. E tem mais. A empresa demitiu Ricardo por justa causa devido ao uso indevido dos recursos corporativos. Ele perdeu tudo. Fernanda tentou me ligar pela primeira vez em 2 meses. Atendi no escritório durante uma pausa entre reuniões. Alô? A voz dela estava diferente, sem aquela arrogância que tinha no bilhete. Precisamos conversar. Sobre o que exatamente, Fernanda? Sobre tudo. Eu cometi um erro enorme. As coisas não saíram como planejado. Ricardo está desempregado e sem dinheiro. A Amanda está processando ele por tudo. Não é meu problema. Você fez sua escolha quando saiu daqui levando nosso dinheiro e debochando da minha situação. Por favor, podemos tentar recomeçar? Eu ainda te amo. Uma gargalhada seca escapou da minha garganta. Você me ama? Ou ama a estabilidade que eu representava? Porque agora tenho um cargo melhor, ganho mais, e minha vida finalmente está nos trilhos. Sem você. Desliguei o telefone e bloqueei o número imediatamente. Olhei pela janela do escritório, vendo a cidade lá embaixo movimentada e cheia de possibilidades. Patrícia tinha razão desde o início. Eu superaria isso. E estava superando melhor do que imaginei possível. O processo de divórcio avançava rapidamente. Dr. Henrique conseguiu uma audiência de conciliação onde Fernanda finalmente teria que aparecer. Quando cheguei ao fórum naquela manhã de setembro, estava acompanhado de Patrícia e com todas as provas organizadas em pastas. Fernanda chegou atrasada, com uma aparência completamente diferente da mulher que conheci. O cabelo mal cuidado, olheiras profundas, roupas simples que contrastavam com as marcas caras que costumava usar. Ela tentou fazer contato visual comigo, mas desviei o olhar imediatamente. A juíza, uma mulher séria de uns 50 anos, analisou todos os documentos apresentados. Vejo aqui que a senhora sacou R$ 15.000 de uma conta conjunta dias antes de abandonar o lar. Confirma essa informação? Fernanda engoliu seco. Sim. Meritíssima. Mas era dinheiro nosso, eu tinha direito. A magistrada ergueu as sobrancelhas.
Direito de levar tudo sem comunicar o cônjuge? Interessante interpretação. Dr. Henrique se levantou. Meritíssima! Meu cliente ficou sem nenhum recurso financeiro justamente no momento em que havia perdido o emprego. A atitude da requerida demonstra má-fé evidente. O advogado de Fernanda, um homem franzino que parecia nervoso, tentou argumentar. Minha cliente estava em situação de vulnerabilidade emocional. A decisão foi precipitada. Vulnerabilidade? Ela planejou tudo meticulosamente. Interferiu o Dr. Henrique, mostrando prints de conversas antigas que conseguimos recuperar. Veja aqui, mensagens de 2 meses antes combinando detalhes da fuga com o amante. A juíza pediu silêncio e continuou examinando os autos. Determino que a senhora devolva integralmente os R$ 15.000 ao senhor no prazo de 60 dias. Quanto ao divórcio, decreto a separação imediata de corpos e bens. Audiência encerrada. Fernanda tentou me abordar na saída do fórum. Eu não tenho esse dinheiro todo agora. Ricardo está sem trabalho. Estamos alugando um quarto em pensão. Arrume um emprego. Trabalhe. Faça exatamente o que eu fiz quando você me deixou sem nada. Minha voz saiu gelada. Mas eu nunca trabalhei fora. Você sempre disse que não precisava. E eu sempre disse muitas coisas que você ignorou quando conveniente. Agora vive as consequências das suas escolhas. Patrícia me puxou pelo braço. Vamos embora. Ela não merece mais nenhum minuto do seu tempo. Saímos daquele prédio sob um sol forte de primavera. Senti um peso enorme sendo tirado dos meus ombros. A justiça havia sido feita, ao menos parcialmente. Minha vida seguia em frente, enquanto a dela afundava cada vez mais. 6 meses haviam passado desde aquele dia fatídico da demissão. Minha rotina estava completamente transformada. Acordava cedo para a academia, chegava no escritório motivado, participava de projetos desafiadores que me faziam sentir valorizado. Conheci Carolina em um evento corporativo, uma analista financeira inteligente e independente que me fez rir de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não estávamos namorando oficialmente, mas saíamos com frequência e ela trazia uma leveza que eu havia esquecido que existia. Patrícia adorou quando a conheceu. Finalmente você está sorrindo de verdade, mano. Ela parece uma pessoa incrível. É diferente de tudo que vivi antes. E isso é exatamente o que você precisava. Uma noite, enquanto jantava com Carolina em um restaurante italiano, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, gelei. Era Fernanda, usando outro chip. A mensagem dizia que precisava urgentemente falar comigo, que era sobre algo sério relacionado ao pagamento que a justiça havia determinado. Tudo bem? Carolina percebeu minha expressão. Só um problema que pensei estar resolvido. Nada que vá estragar nossa noite. Respondi friamente para Fernanda que qualquer comunicação deveria ser feita através dos advogados. Ela insistiu dizendo que estava desesperada, que conseguiu apenas metade do valor e precisava de mais tempo. Bloqueei o número novamente. No dia seguinte, Dr. Henrique me informou que ela havia solicitado oficialmente extensão do prazo, alegando impossibilidade financeira. O juiz negou. Ela tem 15 dias para depositar o valor restante, ou teremos que penhorar bens. Mas, segundo minhas informações, ela não possui bens significativos. Então, que enfrente as consequências legais. Não vou facilitar. Uma semana depois, cruzei com Ricardo no supermercado. Ele estava com aparência desleixada, empurrando um carrinho com produtos básicos. Quando nossos olhares se encontraram, ele desviou rapidamente e tentou ir para outro corredor. Não tão rápido, Ricardo. Ele parou, virando-se lentamente. Eu só queria comprar minhas coisas em paz. E eu só queria viver minha vida em paz quando você decidiu destruir meu casamento. Olha, eu sei que não tem desculpa para o que fizemos. Minha vida virou um inferno também. Perdi emprego, casamento, reputação. Não estou pedindo pena. Só queria dizer que sinto muito. Seu arrependimento não devolve o tempo que perdi sofrendo. Mas pode ficar tranquilo, não preciso mais da sua desculpa. Minha vida está muito melhor sem vocês dois. Saí daquele supermercado com a certeza absoluta de que havia vencido. Enquanto eles afundavam em problemas financeiros e remorso, eu construía algo sólido e verdadeiro.
O prazo final para Fernanda pagar o restante do dinheiro expirou sem que ela depositasse um centavo sequer. Dr. Henrique entrou com pedido de execução da sentença e o oficial de justiça foi até o endereço dela para fazer a penhora. Ele retornou com um relatório desolador. Senhor, a devedora reside em um quarto de pensão com mobília mínima. Não há bens penhoráveis. Ela trabalha como atendente em uma lanchonete ganhando salário mínimo. Mesmo assim, vamos bloquear parte do salário dela mensalmente até quitar a dívida. Vai levar tempo, mas ela vai pagar. Nesse meio tempo, minha carreira decolava de forma impressionante. Maurício me chamou para uma reunião especial com os diretores da empresa. Estamos abrindo uma filial em Portugal. Queremos você liderando a operação de expansão internacional. É uma oportunidade única. Aceitei sem pestanejar. Era a chance de recomeçar completamente em outro país, com desafios novos. Carolina ficou feliz por mim, mesmo sabendo que isso significaria distância. Se é o que vai te fazer crescer, você precisa ir. Quem sabe no futuro nossos caminhos se cruzem novamente. Ela sempre foi madura assim, sem criar dramas desnecessários. Nos despedimos com um abraço apertado e a promessa de manter contato. Antes de viajar, organizei uma festa de despedida no meu apartamento. Patrícia, Maurício, colegas do trabalho novo, até Amanda apareceu. Ela havia reconstruído sua vida, estava namorando um médico e parecia genuinamente feliz. Obrigada por ter sido honesto comigo naquele dia. Mudou completamente o rumo da minha vida para melhor. Às vezes, as piores situações nos levam para os melhores lugares. Patrícia fez um brinde emocionado. Ao meu irmão que transformou a pior fase da vida dele na melhor oportunidade. Estou orgulhosa de você. Todos ergueram os copos e senti uma gratidão imensa por aquelas pessoas que ficaram ao meu lado. Na véspera da viagem, passei em frente ao prédio onde morava com Fernanda. Olhei para a janela do nosso antigo apartamento, agora alugado para outra família, e não senti absolutamente nada. Nem raiva, nem mágoa, nem saudade. Apenas indiferença. Aquele capítulo estava definitivamente encerrado. Recebi uma última mensagem de Fernanda através do advogado dela. Era uma carta pedindo perdão, dizendo que havia aprendido a lição da pior forma possível, que eu merecia toda a felicidade do mundo. Não respondi. Algumas coisas não merecem resposta. Embarquei para Lisboa com 2 malas, um contrato excelente e um futuro brilhante pela frente. Deixava para trás um homem quebrado e levava comigo alguém reconstruído, mais forte e infinitamente mais sábio. 1 ano e meio depois daquela terça-feira que mudou tudo, voltei ao Brasil para participar de uma conferência sobre gestão internacional. Estava irreconhecível. Roupa de grife, relógio suíço, confiança estampada em cada movimento. A filial de Lisboa superou todas as expectativas e eu havia sido promovido a diretor regional para toda a Europa. Patrícia me buscou no aeroporto com um abraço que durou longos segundos. Meu Deus, olha você! Parece outra pessoa. Me sinto outra pessoa. Aquele homem que chorou no seu ombro não existe mais. Durante o jantar em um restaurante sofisticado, ela me contou as últimas novidades. Fernanda ainda está trabalhando na lanchonete. O salário dela é descontado todo mês para pagar sua dívida. Ricardo conseguiu um emprego como motorista de aplicativo. Vivem separados agora. Nem terminaram juntos depois de tudo? Não. A fantasia durou 3 meses. Depois que o dinheiro acabou, o relacionamento desmoronou. Que ironia poética. No último dia da conferência, apresentei um case de sucesso sobre resiliência empresarial. Falei abertamente sobre como a pior crise pessoal da minha vida coincidiu com uma oportunidade profissional inesperada e como transformei dor em combustível para crescimento. A plateia de mais de 500 empresários me aplaudiu de pé. Após a palestra, enquanto saía do auditório, vi uma figura familiar no fundo do salão. Fernanda estava ali, magra demais, cabelos grisalhos prematuros, uniforme da lanchonete ainda vestido. Nossos olhares se cruzaram por 1 segundo antes dela abaixar a cabeça e sair rapidamente. Não senti triunfo, não senti pena. Senti apenas a confirmação de que a vida tem uma forma muito particular de fazer justiça.
Naquela noite, jantei com investidores portugueses que haviam vindo especialmente para me conhecer. Fechamos um acordo milionário que expandiria nossas operações para mais 3 países europeus. Brindamos com champanhe francesa enquanto eu pensava em como aquele bilhete debochado se tornou o melhor presente que já recebi. Ele me libertou de uma vida medíocre ao lado de alguém que nunca me valorizou. Semanas depois, de volta a Lisboa, recebi a notificação oficial de que Fernanda havia quitado integralmente a dívida após 1 ano de descontos mensais. Arquivei o documento sem emoção. O dinheiro nunca foi o mais importante. A verdadeira vingança foi provar que ela apostou no cavalo errado. Enquanto ela e Ricardo afundavam nas consequências das próprias escolhas, eu alcancei patamares que jamais imaginei possíveis. Vivi bem. Essa foi minha melhor vingança. E assim termina a jornada de um homem que perdeu tudo em um único dia, mas descobriu que dentro de cada queda existe a semente de uma ascensão ainda maior. Fernanda e Ricardo apostaram que ele se afundaria na miséria e no desespero, mas subestimaram completamente a força de alguém que decide transformar traição em motivação. Enquanto eles colhiam as consequências amargas de suas escolhas egoístas, ele construía um império profissional e reconquistava sua dignidade de forma absoluta. Esta história nos mostra que a verdadeira vingança não está em destruir quem nos machucou, mas em alcançar um nível de sucesso tão elevado que eles percebam o erro gigantesco que cometeram ao nos subestimar. Quando você investe em si mesmo, quando canaliza a dor para o crescimento pessoal, ninguém pode tirar isso de você. O protagonista não precisou rebaixar-se ao nível deles, simplesmente viveu tão bem que a própria realidade se encarregou de fazer justiça. E você, já passou por alguma situação parecida, onde precisou se reerguer depois de uma grande decepção? Como lidou com isso? Compartilhe sua história nos comentários, adoraríamos conhecer sua experiência. Sua opinião é muito importante para nós e ajuda outros espectadores que podem estar passando por momentos difíceis. Se você gostou desta história de superação e vingança, não esqueça de se